E eu acho que quando eu estava ali por volta dos 20 e poucos anos, teve algo muito importante, pelo menos assim, um marco Sim. na minha vida em relação a essa história da liturgia, que é o pontificado de Bento XVI. Certo. Então, assim, o pontificado de Bento XVI para mim foi uma viragem, não é? Então, nessa questão, porque todo mundo passou a falar sobre liturgia. E eu amava muito liturgia, eu estudava dentro daquilo que era possível, então você juntou a internet, porque esses eram os primórdios da internet, né? Então, assim, o fim da década de 90 e o começo dos anos 2000, e o pontificado de Bento XVI, então houve um interesse pela liturgia que até então você via um pouco menos, né? Então durante o pontificado de São João Paulo II ali você via um pouquinho menos. Então eu gostei assim imenso desse começo do pontificado e tudo mais. E aí eu falei não, eu vou assumir para mim essa missão de lutar pela liturgia. Assim, foi algo que eu senti muito meu. E aí, como eu sou dinossauro da internet, assim, eu tinha lá os meus. Usei os meus apostolados. Eu tinha um site muito antigo, né, chamado Movimento Litúrgico, Certo. onde eu comecei a trabalhar com questão de tradução de texto, de o que seria depois o embrião dos meus livros, né? A gente Certo. foi começando a trabalhar tudo online. E eu comecei a ver que aquilo funcionava. As pessoas consumiam aquele material, as pessoas mandavam mensagem, mandavam e-mail, falando assim: não, me manda isso, me manda aquilo outro. Eu fui trabalhando, fui atingindo, graças a Deus, um número muito bom de pessoas naquela época. E todo mundo estudava liturgia aqui no Brasil, mas era um negócio assim, que o caminho das pedras não estava feito, sabe? Então, a gente não sabia por onde começar, o que a gente lia, e às vezes a gente olhava para os Estados Unidos, e os Estados Unidos tinha lá uma literatura pronta, sabe? Assim, nossa, tem livros que por mais estranho que possa parecer, que ensinam o padre a rezar a missa. Sim. Isso era muito comum no rito antigo. E caiu em desuso aqui no Brasil no rito novo, mas tinha lá no rito antigo. E eu falei, eu vou fazer um desse para mim. Eu vou escrever algo assim no Brasil. Porque eu ia para um lado, eu ia para o outro, e eu percebia que as celebrações eram diferentes. Não é? Então ali. E aí eu falei, o que dizem as normas? Aí eu me lembro que eu estava cursando História aqui na USP e eu morava em Itaquera, do outro lado da cidade. Aí eu vinha de ônibus lendo os textos da faculdade. E aí quando eu voltava, que eu pegava o ônibus, eu estava à noite, eu pegava o ônibus vazio, aí eu vinha grifando os textos litúrgicos, né? Então grifando lá as instruções gerais e tudo mais, escrevendo num papel, né? Num caderno que eu tinha. Davam assim, uns 10, 15 dias eu parava e jogava pro computador isso. Né? Devagar, isso acabou se tornando o primeiro volume do Entrarei no Altar de Deus, que é basicamente o livro por qual eu sou mais conhecido. Né? Então ele acabou saindo dessa forma. Eu terminei o Entrarei, o primeiro volume, Guto, em 2011. Em agosto, mais ou menos junho, agosto de 2011. Eu fui em todas as editoras católicas. Eu mandei o original para todas as editoras, sem exceção. E eu recebi não de todas as editoras. Todas as editoras católicas do Brasil negaram a produção do Entrarei. Até que um dia eu enviei para uma editora no sul do Brasil, chamada Humanitas. E na memória litúrgica de São João Paulo II de 2012, 14 meses depois de que o Entrarei estava pronto, eu já estava preparado para fazer a autopublicação. Eles me ligaram e falaram assim, a gente quer publicar o seu livro. Eu falei, que bom, vamos publicar o livro então. Aí o livro saiu em março de 2013. Então, assim, ele foi, para mim, um coroamento do pontificado na minha vida de Bento XVI. E 6 meses depois, a editora, eu fui pedir livros na editora, a editora falou assim, olha, o dono está doente, nós vamos trabalhar com autopublicação, a gente não quer mais publicar o seu livro. De novo, lá vou eu, com o livro pronto, fechado. Eu falei, meu Deus, né? O que o senhor quer de mim? Aí eu entrei em contato com a Cultor de livros. Na época, a Cultor estava bastante embrionária, né? Então, há 10 anos atrás. Aí o Luiz da Cultor falou, não, vamos publicar, né? Você está com o livro na mão, vamos publicar. Aí eu passei as obras para a Cultor. Né? Então, eu publiquei lá o Entrarei, todos os 4 volumes, né? Então, do Entrarei. Então, foram aí para chegar no Entrarei, né, a série toda completa, foram assim uns 10, 12 anos de pesquisa. Olha que coisa. Pesado, né? Então, mas foi. O problema foi quando você chega nos sacramentais, ou nos sacramentos sacramentais,
Porque nos sacramentos você tem lá uma característica. A igreja, ela dá muitas opções. Por exemplo, no batismo você tem diversas opções. E eu chegava no batismo, quando eu ia escrever, e eu travava, porque parecia a Deus, que não tem começo nem fim, de tanta coisa que você tem para fazer, sabe? Não ia. Casei, minha filha nasceu, não é? E aí o livro saiu oficialmente, o terceiro volume saiu em 2020. No mesmo ano, o pessoal que já me conhecia começou a falar, você tem que fazer trabalho na internet. Eu falei, tá bom, vamos lá para a internet então. Aí eu tinha os meus amigos, eu tinha 1000 pessoas que me seguiam, né, talvez no Instagram. E começamos o trabalho. Então posta, faz live, não é? Então era o ápice das lives, não é? Em 2020, naquela época ali da pandemia. E devagar as coisas foram, os números de seguidores eles foram aumentando, né? O pessoal muito interessado em liturgia, o pessoal veio perguntar, e aí nós abrimos a caixinha de perguntas. Aí já foi. Foi. Eu acho que foi o marco, a caixinha de perguntas, assim, porque eu fiquei durante muito tempo, assim, 24 horas, 7 dias por semana respondendo caixinha de perguntas. Sim. E o pessoal vem por causa da caixinha. Porque quando o Guto falava a liturgia da igreja, Gutos tem algo que eu tenho muito claro para mim, é que eu não tenho opinião sobre liturgia. A liturgia é dom. Eu recebo a liturgia. Eu tenho opinião sobre o que eu gosto de comer, sobre a música que eu gosto de ouvir, mas não sobre liturgia. Como a liturgia é um dom, o Papa Francisco fala isso na Desiderio Desideravi. A liturgia é um dom. Então nós acolhemos o dom. E então eu tenho para mim que a minha palavra-chave é fidelidade. Isso. Eu preciso ser fiel a 2000 anos de história da igreja que se materializam nos ritos que nós celebramos, né? O Scott Hahn, ele diz o seguinte, que a liturgia é a memória da igreja. E eu sou historiador de formação. Eu não posso adulterar essa memória. Então, assim, e o meu trabalho é muito isso, né? Então eu trabalho para fazer com que as pessoas enxerguem a liturgia no primeiro momento como dom e que elas vivam esse dom. E claro, para você poder viver esse dom, você tem que ter a liturgia bem celebrada, né?